nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Deus abençoe esta igreja, ao pastor Rodrigo, o irmão, o amigo, um pastor. Deus abençoe a todos que estão aqui nesta noite. Eu congrego na Igreja Batista, atualmente geração de adoradores, pastora presidente, pastora Cássia e pastor Jorge Lino. Amém, irmãos? Vamos ler Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ou capítulo 1, verso de número 14. Está escrito: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Verso de número 14, só a parte A, está escrito: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Amém, igreja? Permaneçam com a sua Bíblia aberta. Atos dos Apóstolos é conhecido no Novo Testamento em um grupo chamado de livro histórico, o grupo do histórico. Percebemos que este livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que está dentro deste grupo de histórico. Se nós olharmos o Antigo Testamento, percebemos que no Antigo Testamento, em uma divisão, há também alguns livros que estão incluídos dentro de um grupo histórico, que são primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, livro de Juízes e livro de Crônicas e outros livros mais. Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, percebemos que este livro é uma continuação dos evangelhos e um parâmetro que nos leva às epístolas. Um parâmetro que nos leva às epístolas é que nesse livro de Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias de um homem chamado Paulo, foi aonde surgiu algumas epístolas a qual Paulo ele escreveu. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um propósito a nos mostrar. Um propósito este que ele vai nos mostrar sobre o início da igreja, a trajetória da igreja e a manifestação do Espírito Santo na igreja e na vida dos apóstolos. Quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que há um escritor que escreveu este livro. O nome deste homem, ele é chamado de Lucas. Lucas, no Novo Testamento, eu creio que todos que estão aqui conhecem. Ele escreveu 2 livros, o seu Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Percebemos que cada livro a qual Lucas ele escreveu, ele tem um propósito para nos mostrar. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele nos traz um propósito. Que propósito é este? No Evangelho de Lucas, Lucas nos mostra um propósito de Jesus no teu Evangelho. E qual é o propósito de Jesus no Evangelho de Lucas? Lucas capítulo 19, versículo de número 10, está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar, salvar os que se havia perdido. É o propósito de Jesus no Evangelho de Lucas. Quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que há um outro propósito. Que propósito é este? É o propósito da manifestação do batismo na vida dos apóstolos do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8, é o versículo, capítulo chave de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Este é o propósito do livro de Atos dos Apóstolos, que é nos mostrar que Cristo, ele tem o poder, ele tem a promessa na vida dos
apóstolos. Quando nós lemos este livro, percebemos que Lucas, ele escreve para evangelizar o povo judeu e também o povo gentil, mas Lucas também escreve com o propósito de evangelizar um homem chamado Teófilo. Em Atos capítulo 1, versículo de número 1, acompanhe comigo por favor, está escrito: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Percebemos que Lucas está escrevendo para o povo gentil, para o povo judeu, e também Lucas está evangelizando esse homem chamado Teófilo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3, Lucas também faz menção do nome deste homem chamado Teófilo. O interessante é que Lucas, quando direciona a sua palavra a Teófilo, Lucas ele vai chamar Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Por quê? Porque toda pessoa que viveu no Império Romano, que era um cidadão romano, toda pessoa que tinha um grau elevado na cidadania romana, esta pessoa sempre era chamado com esta palavra de excelentíssimo. A Bíblia diz em Atos capítulo 24, verso de número 2 e verso de número 3, se eu não me engano, a Bíblia diz que Tértulo, ele vai apresentar uma queixa contra Paulo. E Tértulo, quando ele apresenta uma queixa contra Paulo, ele vai diante de um imperador, e ele primeiro diz excelentíssimo, aí narra o nome do imperador, se eu não me engano, chamado de Festo. Então este homem chamado Tértulo, quando ele se direciona a palavra para este imperador, ele entende que este homem, ele tem um grau elevado na cidadania romana. Então quando Lucas escreve para evangelizar esse homem chamado Teófilo, Lucas ele nos dá uma menção que esse homem chamado Teófilo, ele não era qualquer um dentro da cidadania romana. Então Lucas começa a evangelizar este homem. Lucas começa a mostrar para este homem chamado Teófilo o propósito do seu evangelho e o propósito de Atos 2 apóstolos. Começamos pelo evangelho. Qual é o propósito do evangelho de Lucas para evangelizar Teófilo? Como eu disse, Lucas 19 versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas está dizendo para Teófilo que o Cristo a qual ele está escrevendo, que o Cristo a qual ele pesquisou, que o Cristo a qual ele está narrando, ele tem um propósito. E qual é o propósito? É o propósito de salvação. Percebemos que pela obra da cristologia bíblica, pela obra de Cristo Jesus, ele salvou em 3 etapas quando ele esteve nesta terra. Primeiro, Jesus salvou antes da cruz. Jesus salvou na cruz, e Jesus continua salvando depois da cruz. Antes da cruz, ele foi, passou por Jericó, Zaqueu subiu na figueira, desceu da figueira, Jesus foi na casa de Zaqueu, em Lucas 19, e Jesus vai dizer: Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Antes da cruz, ele está salvando. Na cruz, Lucas capítulo 23, versículo 38 ao verso 43, eles estão na cruz, tanto Jesus como os outros dois crucificados, e o crucificado vai dizer: Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, desce-te daí, salva-te mesmo e a nós também. O outro crucificado vai dizer: nós estamos aqui porque nós merecemos. Este homem, ele não tem pecado algum. Aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na cruz, Jesus vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, ele está salvando. E depois da cruz, Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo vai dizer ao carcereiro: carcereiro, crede no Senhor seu Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Então Lucas está mostrando para Teófilo no teu evangelho que Jesus, ele tem o poder de salvar. Em Atos dos Apóstolos, Lucas está mostrando para Teófilo que este Cristo, ele não só salvou, mas ele foi à cruz, e depois da cruz ele ressuscitou. Acompanha comigo, por favor, Atos capítulo 1, versículo 3
está escrito: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Repare, Lucas está mostrando não só para o povo judeu, não só para o povo gentil, e não só para Teófilo, e não só para a igreja, que este Jesus, a qual ele está narrando em Atos dos Apóstolos, é o mesmo que foi na cruz, mas também é o mesmo que ressuscitou. Por quê? Porque no versículo 3 de Atos capítulo 1, Lucas está dizendo sobre a ressurreição. Percebam, Lucas diz: e ele, depois de ter padecido, aonde? Na cruz, se apresentou vivo. Aonde? Depois da cruz, com muitas e infalíveis provas. Pergunte para o seu irmão: que provas são estas? Pergunte para ele: que provas são estas? Estas provas, segundo o Novo Testamento, são as provas que Cristo, ele manifestou durante a sua ressurreição. Primeira prova: no terceiro dia, as mulheres foram ao sepulcro para passar a especiaria naquele lugar. Quando elas chegaram lá, viram a pedra removida, tinha 2 anjos próximos àquele sepulcro, e eles vão dizer: mulheres, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A primeira prova, a pedra estava removida. Segunda prova, os discípulos estão crendo, os discípulos estão acreditando que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aí tem um discípulo chamado Tomé, e Tomé vai dizer: eu só vou acreditar se eu olhar para ele, se eu olhar para as mãos dele, se eu ver o buraco dos pregos na mão dele, e se eu tocar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 20, que eles estão dentro de um cômodo, eles estão conversando, e eu creio e posso imaginar, não ferindo o texto, que alguém está dizendo: ressuscitou, e Tomé está dizendo: eu só creio se eu ver e se eu tocar nas mãos dele. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele entra dentro daquele cômodo, ele vê Tomé e ele diz: Tomé, olha para as minhas mãos, veja o buraco dos pregos na minha mão, Tomé. Bem-aventurado não foi aquele que viu, mas foi aquele que creu. Segunda prova, ele se apresenta para Tomé e ele diz: Tomé, eu ressuscitei, e eu tenho uma prova. Olha para as minhas mãos e veja o buraco nos pregos da minha mão. Terceira prova, os discípulos estão no mar, estão pescando. João capítulo 21, não conseguiram pescar nada. Jesus ressurreto apareceu na beira daquele mar e ele gritou: vós tendes alguma coisa de comer? Eles vão dizer: não. Jesus ressurreto vai dizer: pega a rede, lança ao lado direito do barco, e achareis 153 grandes peixes. O que é que aconteceu? E eles pegaram a rede, lançaram do lado direito do barco. Quando eles puxaram a rede estava pesada, até chegar o momento que eles vão dizer: verdadeiramente ele era Jesus ressurreto. Pedro, estando em nudez, estando despido, ele se lançou às águas, pelo momento que ele estava despido. Terceira prova que Cristo operou ressurreto: os discípulos pescaram mais uma vez 153 grandes peixes. Quarta prova que Cristo operou ressurreto: Lucas capítulo 24, versículo 13 adiante, tem 2 discípulos caminhando à aldeia de Emaús, e eles estão conversando sobre tudo aquilo que aconteceu. Jesus ressurreto se apresentou entre eles, começou a conversar. Jesus ia passar diante da aldeia, eles vão dizer: ó Senhor, nós entendemos e nós acreditamos que todo aquele que vem a nós, nós não podemos despedir
pedir de qualquer maneira, entra na nossa casa e fica conosco. Dentro da casa deles, assentaram próximo à mesa, eles estão com pão. Jesus pegou o pão, partiu o pão e deu para cada um. Quando Jesus partiu o pão e deu para cada um, eles vão ver que aquele moço sumiu. Quando Jesus sumiu, um vai olhar para o outro e vai dizer: verdadeiramente ele era Jesus. Porque ele era Jesus, alguém vai indagar: será que o seu coração não ardia quando ele nos falava das Escrituras? Última prova, ele ressurreto, ele entrou dentro de uma casa, ele partiu o pão, ele sumiu e o coração deles começou a arder. Anderson Nunes, e aí, nesta noite, nós estamos aqui, nesta reunião, já adoramos, já ofertamos, estamos ouvindo a mensagem bíblica. E qual é a prova que ele ressuscitou? É esta: ele também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Oh, aleluia! Baal não pode se apresentar ressurreto, Melquisedeque não pode se apresentar, Baal-Zebub não pode se apresentar ressurreto, mas eu creio num Deus todo-poderoso. De Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 ao 16, que a tua cabeça é alva como a lã, que os seus olhos é como chama de fogo, que no teu peito tem um cinturão de ouro, e quando ele abre a sua boca, sai um som de muitas águas, e os seus pés é como latão reluzente saindo de uma fornalha. E esta é a prova: ele ressuscitou e ele resolveu estar aqui nesta noite com as tuas provas ressurreto. Ele ressuscitou. Então Lucas está dizendo que esse Jesus, ele é padecido, ele vai à cruz, mas depois ele ressuscita e traz uma prova com os teus sinais. Lucas está evangelizando. Capítulo 1, há 3 contextos no capítulo 1. Primeiro, é um Cristo ressurreto. Segundo, Lucas vai mostrar para a igreja, para Teófilo, para o povo judeu, para o povo gentil, sobre a ascensão de Cristo. Pergunte para o seu irmão: você já ouviu dizer sobre a ascensão? Você já ouviu dizer sobre a ascensão? Anderson, o que é a ascensão? A ascensão, ela põe um ponto final no ministério terreno de Cristo aqui nesta terra. Ou seja, Jesus, para dizer em Atos 1, verso 8: ficai em Jerusalém, acai tudo alto, sejai-vos revestidos de poder. O Espírito Santo só pode vir a esta terra quando ocorrer a ascensão. E aonde ocorreu a ascensão? Acompanha comigo, Atos capítulo 1, versículo de número 9, está escrito: depois que eles disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Versículo 11: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Aqui é a ascensão. A ascensão, ela põe um ponto final no ministério terreno de Cristo nesta terra. Por quê? Porque depois da ressurreição, depois que ele permaneceu 40 dias com alguns, se manifestando para alguns, se revelando para alguns, agora tem que ocorrer a ascensão. A ascensão é Jesus ir. A ascensão, quando Jesus sobe, esta mesma ascensão, ela põe o ponto final no ministério terreno de Cristo aqui nesta terra. Por quê? Porque depois da ascensão, ninguém vai ver
escrito no Novo Testamento, em Atos adiante, que Jesus, ele passeou pela terra, que Jesus, ele andou sobre a terra, que Jesus, em matéria física, humanamente dizendo, ele estava na terra, não está, porque a ascensão está colocando um ponto final no ministério de Cristo. Mas Anderson, por que você está dizendo sobre isso? Porque aqui há um grande interesse para a igreja em mostrar o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo só pode vir se revelar à igreja em Atos capítulo 2, quando ocorrer a ascensão. Então Jesus está indo, ele sumiu. Quando ele sumiu, aqui está se cumprindo João capítulo 14, versículo 16. E o que é que está escrito? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Espírito Santo, Consolador. Quando Jesus está indo, pastor Rodrigo, quando ele subiu, quando ocorreu a ascensão, agora é um ponto chave para o Espírito Santo ele vir sobre esta terra e a igreja ser inaugurada. Mas por que isto? Porque os apóstolos, eles estão no versículo 14 em perseverança de oração. O pastor nesta noite disse que há um relógio de oração. Mas a pergunta é: por que nós oramos? Pergunte para o seu irmão: por que você ora? Oh, glória a Deus! Os discípulos têm uma palavra. Olha, o livro de Atos dos Apóstolos é tão interessante que alguns teólogos antigos, historiadores antigos, ele nos traz um ponto chave. Por quê? Um historiador chamado Broados, ele disse: Atos dos Apóstolos forma uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Por quê? Porque no evangelho de João, Jesus disse: eu vou ao Pai, não vos deixarei órfãos, porque eu rogarei ao Pai que ele vos envie o Espírito Santo, Consolador. Novo Testamento, Evangelho de João, há uma profecia, epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer: e vós não sabeis que vós é templo do Espírito Santo de Deus? Ei, John Stott diz: é importante o livro de Atos dos Apóstolos, porque causa dos seus registros são históricos. Então veja, há uma palavra na vida dos apóstolos. Qual é? Atos 1:8: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós lemos o versículo 14: e eles perseveravam em oração. Jesus não está mais entre eles. A ascensão já aconteceu. A Bíblia diz que no versículo 9 ao 11 eles estão na ascensão. Então, pela lógica, pela geografia bíblica, eles descem do Monte das Oliveiras. Eles vão para onde? Para dentro de um cenáculo. Fazer o quê? Perseverar em oração. Aonde nós estamos hoje? Aonde nós estamos hoje? Alguém pode até dizer: um culto da palavra nada mais é do que um culto da palavra. Não! A igreja só está de pé por causa da oração e da palavra. Oh, glória a Deus! Então eles estão perseverando no grego, koiné, que é a língua original do Novo Testamento, estão ocupados em, aí entra o versículo 14, oração.
Irmãos, eles estão com uma palavra na vida deles, e qual é? Ficai em Jerusalém, que serão revestidos de poder. Este versículo 14, há dois contextos nele. Primeiro contexto é a vinda do poder através do Espírito Santo de Deus. Segundo contexto é uma eleição para alguém entrar no lugar de Judas, e esse homem será chamado Matias. Então tudo se começa na oração. Oh, glória a Deus! Não há um propósito de Deus para se realizar na nossa vida ou na igreja do Senhor sem antes nós não orarmos. Oh, há uma profundidade na Bíblia nesta noite. A oração nós entendemos que há clamor. A oração nós entendemos que há uma conversa com Deus. Se você ler alguns artigos sobre oração, eu tenho um livro em casa de 400 e algumas páginas que fala só sobre oração. Há um escritor, pastor Rodrigo, que diz que naquele momento no Éden, naquela conversa de Adão com Deus, era uma oração. Por quê? Porque oração é uma conversa nova com Deus. Então todas as vezes que nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Então a Bíblia diz que lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis, Deus vinha pela viração do dia, ele vinha pairando, e lá tinha um homem que Deus criou do pó da terra. Deus levantou, Deus assoprou na narina dele, e Deus vinha conversar com ele. Só que por um momento da trajetória, a mulher comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi persuadida por aquela serpente, e ela concedeu a Adão. Os olhos de ambos se abriram, viram que estavam nus, entrou a dispensação da consciência, e quando Deus fez na viração do dia, eles estão se escondendo. Aqui entra algo muito importante. O pecado do ser humano atrapalha a sua oração com Deus. Por quê? Porque se oração é uma conversa nova, por que Adão não quis conversar com Deus no momento que ele pecou? Porque o pecado traz uma paralisação da mente. E qual é a paralisação da mente? Você errou, então você não tem mais possibilidade de ter uma conversa com o Criador. Então Adão resolveu se esconder. Porque quando entra a dispensação da consciência, ele vê a consciência que ele cometeu, a consciência pesa na mente dele. E qual é a consciência pesando? Tu está no erro, não adianta mais conversar com Deus. Mas eu glorifico a Deus que nós não estamos no Antigo Testamento. Nós estamos na penúltima dispensação, que é chamado de graça, antecedendo a dispensação do milênio. E o que a dispensação da graça traz? Ela traz o favor imerecido de Deus. Anderson, hoje eu errei, hoje eu pequei, hoje eu cometi alguma iniquidade. Calma, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, ela vai te ajudar a você ter uma conversa nova com o teu Criador nesta noite. Oh, quem pode levantar suas mãos e dizer: eu ainda tenho uma conversa nova, eu ainda tenho uma conversa nova. Porque Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 8: e pela graça nós somos salvos, porque isso não vem de vós, isso é dom de Deus. O diabo pode até dizer no mundo espiritual: você errou, você pecou, não tem como conversar com Deus. Mas a presença do Espírito Santo está aqui nesta noite dizendo: é pela graça, e pela graça, e pela graça, e pela graça, eu vim aqui para conversar com você. Conversa, conversa, é uma conversa nova. Davi, no Salmo 51, Davi orou. Mas olha a oração de Davi: Senhor, Senhor, não se afaste de mim. Ele pecou,
Mas a oração dele é uma oração de reconhecimento que ele errou. Então nada nos impossibilita de orar. Atos 1,14, eles estão orando porque é uma promessa na vida da igreja. Então eles creem que esta promessa vai se cumprir, mas como eles têm que esperar a promessa se cumprir? É festejar? Irmão, me perdoa, eu amo o que eu vou dizer, mas como eles estão esperando? É ir na pizzaria, é comer uma pizza, é ir no restaurante, é ir no rodízio. Não é contra, eu também faço isso, mas olha como eles estão esperando a promessa se cumprir. E eles perseveravam em... Eles estavam ocupados na oração. Por quê? Porque uma promessa estava pesando nos seus ombros. Oh, remi faia joema, Helena como nuia ceifa joemia. Deus tem uma promessa sobre esta igreja. Talvez alguém pode se perguntar, mas por que o pastor Rodrigo colocou um relógio de oração? É porque ele está entendendo que tem algo que Deus vai cumprir nesta casa de oração. Alguém tem uma promessa nos seus ombros nesta noite, que está aqui nesta igreja? Será que alguém que está aqui tem uma promessa? Deus está mandando esse jovem dizer para você, de aproximadamente 28 anos, indagar para você: a promessa está de pé, mas não deixe e não fica desapercebido, esperando a promessa. Segura a promessa, mas espera ela em oração, em oração, em oração, em oração. Oh, menina ceia, o diabo pode até dizer: a promessa não vai se cumprir, mas quem está entendendo o propósito, ele está dizendo: eu não vou sair da onde eu estou posicionado. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Se você puder, por favor, cruze o braço do teu irmão. Se você puder, por favor, cruze o braço dele. Cruze o braço dele com o seu. Cruze o braço dele com o seu. Vem cá, pastor. Cruze o braço dele com o seu. Cruza. Diz para o teu irmão: eles estão esperando a promessa sim. Diz para ele: eles estão esperando a promessa sim. É agarrado um no outro, é abraçado um no outro, é de mão dada um com o outro, orando. Oh, Manacaia. Alguém tem liberdade de adorar Deus? Será que alguém nesta noite tem liberdade para adorar o Senhor? Pastor Rodrigo, eles estão esperando reunidos, eles estão reunidos esperando, e eles estão dizendo: a promessa vai chegar, a promessa vai se cumprir, a promessa está vindo aí. Oh, irmão, essa luta não pode te atrapalhar, porque naquela época, no contexto daquela época, a perseguição já era grande, as adversidades já era grande, porque todo aquele que seguia o caminho do Senhor, ele era perseguido pelo Império Romano. Então eles estão orando, então eles estão acreditando que a promessa vai chegar diante de um contexto de perseguição. Eu quero abrir um parêntese nesta noite e dizer para o Senhor e dizer para a senhora que esta prova, que esta dificuldade, que esta crise, que esta adversidade, que esta calúnia, que este deserto, que este vale, que esta defamação não vai atrapalhar o teu foco de receber a promessa de Deus, de receber. Eles estão orando, eles estão orando, e a Bíblia diz que eles perseveravam em oração. Começo já a ir para o final.
3 coisas que acontecem quando nós oramos. Primeiro, Deus faz algo sobrenatural no mundo espiritual. Atos capítulo 12, já mataram Tiago a fio da espada, e agora estão prendendo quem? Pedro. Atos capítulo 12, versículo 5, e a igreja se reuniu na casa de Maria para orar a favor de Pedro. Qual é a oração da igreja? Olha que toda oração tem que ter um propósito. Qual é a oração da igreja? Senhor. Para fazer essa oração tem que acreditar. Senhor, olha a oração da igreja. Senhor, envia um anjo e tira Pedro da prisão. Meu Pai. Irmãos, a igreja estava orando por Pedro. Quem era Pedro naquela época? Era o líder da igreja primitiva. De Atos 1 a 12 é Pedro. Ele é líder. Então a igreja está vendo que Pedro está numa dificuldade. A igreja está orando. E olha a oração da igreja: Senhor, envia um anjo. Envia um anjo. Se o pastor em algum momento chegar aqui nesta noite e dizer: vamos orar, porque Deus vai enviar um anjo e vai livrar alguém da morte. Alguém aqui acredita? Alguém aqui vai acreditar se o pastor dizer isso? Olha o que a igreja fez. Vamos orar. Qual é a oração? Que o imperador vem até nós e diz: eu vou tirar Pedro? Não, oração natural não funciona. Oh, Espírito Santo de Deus. Então o que ela faz? Natural não vem? Vamos no espiritual. Oh, irmão, há um mover de Deus espiritual nesta noite, nesta igreja. Senhor, envia um anjo e tira Pedro. A Bíblia diz que depois da festa Herodes ia matar Pedro. Não é Herodes o grande, é Agripa. Ele ia matar Pedro. Então calma aí, ele está esperando a festa acabar para matar Pedro, mas no momento de celebração a igreja não está comemorando, a igreja está orando. Por quê? Porque tem momento de comemorar, mas também tem que ter tempo de orar. E se a oração chegou nesta igreja, glorifica a Deus, porque é o mover que Deus vai fazer na oração neste lugar. Olha o que a igreja está fazendo, vamos orar. Mas alguém naquela época pode dizer: será que Deus vai enviar um anjo e vai tirar verdadeiramente Pedro da prisão? Aí é o que está. Sempre tem um doido no nosso meio. Me perdoa pelo jargão. Sempre tem um doido no nosso meio que vai dizer assim, ó: vamos orar, porque Deus vai agir. Sabe por que tem muita gente, irmão, que está deixando de vivenciar algo extraordinário de Deus? É porque a vida de oração já acabou há muito tempo. Os maiores avivamentos do século XVIII veio através da oração. O grande avivamento da rua Azusa, por um homem chamado Seymour, que era de cor negro. Ele orou tanto que a história diz que outros que moravam ao redor daquela casa sentiram aquela casa tremer e um fogo de Deus do céu descendo sobre aquela casa. E ocorreu uma notícia. E qual é a notícia? Um grande avivamento na rua Azusa. Oh, glória a Deus! Então tem coisas extraordinárias. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então tem coisas extraordinárias que vai chegar através da oração. Eu tenho um testemunho para contar, irmão. Um dia eu estava no monte pastorando, clamando. Estava eu na época, o moço era um diácono, hoje ele é pastor. E a gente estava orando no monte, era 3 horas da tarde. Os meus 2 pequenos, que na época tinham 6 anos de idade, eles saíram de casa, foram para a rua e começaram a passear na rua. E eu no monte orando: guarda minha casa, guarda minha família, guarda meus filhos. E naquele lugar orando, apareceu uma mulher e a irmã diz para mim: filho, servo, o meu Deus está dando livramento para alguém dentro da tua casa. No momento eu julguei ela, porque eu saí de casa, a minha mãe ficou em casa com meus 2 cordeirinhos e eles estavam
estavam sobre a sua proteção, mas por um descuido da minha mãe, eles abriram um portão, eles foram para a rua, e no momento que eles estavam na rua, veio o caminhão de pipa d'água, e veio passando, eram duas crianças gêmeos, de 6 anos de idade, estavam brincando, e eu no monte orando, a irmã dizendo para mim, que estava dando livramento, e eu falando, Senhor, será que é verdade mesmo? Quando eu descer, eu quero testemunhar o que esta irmã, ela diz para mim, irmão, não deu outra. Quando eu desci, quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe diz, Anderson Nunes, você não sabe o que ocorreu. E eu diz, o que? Ela disse, enquanto você estava no monte, os seus 2 meninos, eles abriram um portão, eles foram para a rua, e passou um caminhão de pipa d'água, apareceu uma moça que eu não sei quem é, pegou na mão deles, colocou eles na calçada para os proteger. Aí eu entendi que enquanto eu estava no monte, Deus estava ouvindo a minha oração e estava trazendo livramento para dentro da minha casa. Oh, aleluia! E eu ainda creio que enquanto nós estamos aqui em oração, em louvor, glorificando o nome do Senhor, tem algo de Deus para acontecer na nossa casa. Anderson, eu não creio, é porque você é natural, e o natural não compreende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual, dele ninguém o pode discernir. Então creia nisto, enquanto nós estamos aqui, tem algo que Deus está fazendo na tua casa. Se é livramento, se é cura, se é libertação, se é salvação, Ele está trazendo. A igreja está orando. Diz para o teu irmão, não deixe de orar. Os louvores que tem mais unção é de quem mais ora. Repara, uma mensagem de unção é de quem ora. Então nós precisamos, já temos o propósito aqui, nós precisamos orar mais depois desse relógio de oração, porque se Deus me trouxe aqui para falar de oração, é porque Ele está cumprindo, está confirmando um propósito sobre esta igreja. Maravilha! A igreja orou. O que aconteceu? Deus enviou um anjo e tirou Pedro daquela prisão. Segundo, quando nós oramos, os cárceres são abertos. Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, irmão, eles foram chicoteados, era 40 menos 1, 39 açoites, estão sangrando, os pés estão amarrados um no outro, as mãos estão amarradas uma na outra, estão prontos a morrer. Mas olha o que a Bíblia diz, e próximo à meia-noite eles oravam. Não era meia-noite, era próximo. Irmão, eles estão sangrando, eles estão machucados, o corpo físico já não aguenta mais, o corpo físico está sangrando, mas a alma, quantos estão entendendo a palavra? Mas a alma ainda tem sede de Deus, a alma ainda quer adorar a Deus, a alma ainda anseia o ser humano orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Talvez você entrou aqui sangrando, talvez você entrou aqui na maior adversidade da tua vida, mas Deus está dizendo para você: não pare de orar, não pare, é oração. Quem aqui já recebeu um grande milagre através da oração? Então o Senhor sabe o que eu estou dizendo, a senhora sabe. Tem coisas que só vai acontecer através da oração. Oh, glória a Deus. A igreja está orando, a igreja está suplicando, porque a igreja acredita na promessa. Eu sou testemunho do que eu vou dizer. Deus resolveu me abençoar no período da pandemia. Você crê ou não? Amém. A porta abriu no período da pandemia. Você crê ou não?
O casamento abriu no período da pandemia, você crê ou não? É algo do acaso? Não, é oração. Oh, glória ao Senhor. São 6 anos esperando. Aí vem um período de crise e pandemia. Deus diz: agora eu vou fazer na tua vida, agora eu vou cumprir na tua vida. Oh, irmão, esse período que está acontecendo não é para te tirar da igreja, não é para te afastar do Senhor, é para você entender que tem momento bom, mas Deus também abençoa. É momento ruim e Ele vai cumprir tua vida. Profetiza para alguém do teu lado e diz: há uma promessa vai se cumprir, uma promessa vai se cumprir, uma promessa vai se cumprir. Se o senhor e a senhora puder, segure na mão dele, segura na mão dele e diz: tem uma promessa que vai se cumprir, tem uma promessa que vai se cumprir. Ei, você que está assistindo essa live, uma promessa vai se cumprir na tua casa. Profetiza para o teu irmão: não para de orar. Tem uma promessa. Quantos podem adorar? 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 A luta está grande, irmão, eu sei. A dificuldade está grande, meu irmão, eu sei. Mas tem algo que vai ultrapassar a barreira, que vai ultrapassar o impedimento, que vai ultrapassar os dados inflamados do maligno. E o que é? É a tua oração. É a tua oração. É a tua oração. Pode se colocar de pé, pastor? Se põe de pé, irmãos. Maravilha! Se põe de pé. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Tu estás aqui, Yeshua. Tu estás aqui. Oh, Deus está acendendo essa chama da oração. Ei, na cama e faz jorrer. Ele na comunhão miniacer. Quando nós oramos, tem algo que Deus quer realizar. A igreja orou para Deus enviar o anjo e tirar Pedro daquela prisão. O Espírito Santo diz: ore pela liderança desta igreja, ore pelo seu pastor, intercede pelo teu pastor. Este irmão que está do teu lado, ele também precisa da tua oração. Mas Anderson Nunes, o meu irmão, ele só quer oração. Ele é chamado aquele cristão: ora por mim, ora por mim. Irmão, orar pelo nosso próximo é bíblico. Oh, aleluia. Tiago diz: e nós temos que orar uns pelos outros. Então é ordenança bíblica, então é um sentido bíblico. Você pode pegar na mão do teu irmão, você pode segurar na mão dele, e eu quero finalizar aqui. E eles perseveravam em oração. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é que eles estavam fazendo reunidos? Eles estavam reunidos em oração, acreditando que há promessa, que há profecia, que o derramamento do Espírito Santo iria chegar naquele lugar. E nesta noite, se eu creio que todos que estão aqui estão unidos em um só propósito, então segure a mão do teu irmão e por 3 minutos ora por ele. Começa a orar pela vida dele, porque eu creio que quando a igreja se reúne para orar, o meu Deus, Ele quer cumprir algo na nossa vida nesta noite. Ora por ele. Ora por ele. Oh, irmão, precisamos orar. Precisamos orar mais. E nesse relógio de oração, pastor Rodrigo, se prepara. O que estava parado, Deus vai trazer em movimento. Se
se prepara, igreja Nova Assembleia, que através desse relógio de oração, o meu Deus vai realizar uma promessa, que é esperada, que foi prometida, e o que o diabo tentou travar, porque ele tenta travar as bênçãos da igreja, como tentou travar a bênção de Daniel, mas Deus enviou o arcanjo Miguel para contender com o príncipe da Pérsia, e aquela resposta chegar. Eu quero profetizar que através do relógio de oração desta igreja, não vai ter anjo decaído, não vai ter demônio que vai atrapalhar a bênção de Deus neste lugar. Oh, irmão, você ouviu a palavra, agora eu vou deixar você orar por ele. Isso, por 3 minutos, ora por ele. Por 3 minutos, ora por ele. Ou eu ouvi uma mensagem doutrinária de oração, é o que Deus quer falar. Eu não vim doutrinar ninguém, mas se Deus quer falar sobre oração, se Deus quer falar sobre doutrina de oração, Ele está falando. Então ora pelo teu irmão, ora, clama por ele, profetiza milagre, profetiza vitória, profetiza na vida dele. Santo Pai, oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tu és santo. Senhor, te agradecemos nesta noite. Oh Deus, milagres irão acontecer neste lugar, igreja. Ainda orando pelo teu irmão. Deus, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos porque nós ouvimos a tua palavra. Abençoe esta igreja. Quem entrou aqui enfermo, irmão? Tem alguém enfermo nesta noite? Tem alguém enfermo nesta noite? Se o silêncio diz que não, amém. A senhora está enferma? Vem aqui, por favor. Quantos creem que Deus cura? Quantos creem que Deus cura? A enfermidade da senhora é física ou espiritual? Oi? Físico. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vem aqui, irmã. Pode vir aqui à frente. Estenda sua mão para cá, igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, te glorifico, te louvo e te exalto. Estenda suas mãos para cá, intercede também junto comigo. Ó Pai, eu te peço, Deus, nesta noite, Senhor, Pai, te apresento a tua filha. Deus, nós não temos ouro, nós não temos prata, ó Pai, mas o que nós temos, nós entregamos para a vida da tua filha. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nesta noite venha realizar a cura e que a tua filha venha ser curada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem alguma enfermidade no corpo, se estava doendo, toca aí, vê se passou a dor, vê se está sentindo alguma coisa, toca na perna da senhora, toca na perna da senhora, vê se está sentindo alguma dor. A igreja que ainda glorifica, a igreja que ainda crê que Deus cura, isso, movimenta a perna da senhora. Está sentindo alguma dor? Não, está sentindo alguma dor? Não, fala aqui para a igreja ouvir. Está sentindo alguma dor? Não. Então Deus te curou. Então Jesus te curou. Se Deus te curou mesmo, anda até aquele banco ali e volta para cá que nós queremos ver. A igreja ainda glorifica que Deus cura. A igreja ainda glorifica que Deus cura. Então anda, nós queremos ver se Deus te curou. Alguém ainda glorifica Deus neste lugar, porque a honra, a glória é para Ele. Quem já pisou no santo
estiver, clama pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos santos. Em outro lugar, oh, e onde estiver, clama pela glória, Deus. a glória de Deus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais forte. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Querido, nós vamos estar orando. Meu obreiro Raquel, entrega ali, por favor. Vamos começar a botar essas irmãs para ser obreiro, Stefânia. Vamos começar a ensinar. Entrega para a Eveline e para o Marcelo Quaresma ali, em nome do Senhor Jesus. Depois. Queridos, quantos creem que o Senhor fala? Diga amém. Deixa eu perguntar de novo. Quantos creem que o Senhor fala? Digam amém. Queridos, nós encerramos esta campanha. Eu quero louvar a Deus pela vida do homem de Deus, evangelista Anderson.